A autonomia on-life é o passaporte para a cidadania digital. Ok, até aí tudo bem. Mas o que é essa tal de cidadania digital? Que ideia de cidadania tenho na minha cabeça quando penso em tirar o passaporte para a cidadania digital? Que relação ela tem com a ideia de cidadania ocidental, gestada e parida na Grécia Antiga? Para início de conversa, a palavra cidadania é viva, fluida, portanto, evolui ao longo da história. A ideia de cidadania na Grécia era uma, a cidadania na Idade Média era outra, e agora, na sociedade rede emergente, a ideia de cidadania digital será outra coisa bem diferente. Quer então saber o que significa essa nova cidadania? Ou melhor, o que significa a infocidadania na sociedade rede? Então fica aqui com a gente só mais alguns minutinhos e desde já aproveita a oportunidade para agradecer sua presença no nosso canal Gotas de Autonomia On-Life. E se você considera esse tema relevante, convido a curtir, comentar e a compartilhar este vídeo nas suas redes sociais. Bem, nesta minha fala sobre cidadania digital, deixarei de lado duas palavrinhas mágicas que sempre acompanham qualquer diálogo sobre cidadania, que são as palavras, entre aspas, direitos e deveres. Ou seja, como se comportar e viver de forma civilizada na sociedade digital emergente. Meu foco, portanto, neste vídeo seguirá outro viés. Como já introduzi, cidadania é um bicho vivo, altera com o tempo. Assim sendo, hoje, que sentido tem a palavra cidadão ou cidadania quando os não-humanos também interagem com os humanos e se comunicam entre si? Como diz o sociólogo italiano Massimo Di Felice, fonte primária desta minha fala, o não-humano também tomou a palavra. Isso coloca em xeque a visão antropocêntrica, autopoética ocidental e, consequentemente, coloca em xeque a própria palavra cidadania. Hoje, na era dos softwares que governam o mundo via Big Data, algoritmos, sensores e plataformas digitais, hoje, com a centralização de um lado por parte das Big Techs, por exemplo, Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft, e a descentralização gradativa, por outro lado, através de softwares abertos e redes distribuídas via protocolos blockchain, fazendo emergir uma nova economia ou moeda, como a Bitcoin e centenas de outras, que não passam mais pelo crivo do Banco Central e de nenhum governo estatal, perguntamos-nos que sentido faz aquele conceito de cidadania da Grécia Antiga que perdura ainda hoje em nossas narrativas políticas, econômicas e sociais? Que sentido faz o conceito de cidadania quando uma simples rede social online, como o Facebook, tem quase 3 bilhões de habitantes, ou seja, o triplo da população de todo o continente latino-americano? O YouTube tem o dobro da população da China, com mais de 2 bilhões de usuários? O WhatsApp também com mais de 2 bilhões de pessoas? Segundo o pesquisador italiano Massimo Di Felice, autor de vários livros, entre eles este último, lançado este ano aqui no Brasil pela editora Paulus, com o título A Cidadania Digital, existem 3 modelos de cidadania na cultura ocidental. O primeiro é a cidadania da polis grega. Ser cidadão era morar dentro dos muros das cidades. Portanto, a palavra cidadania tem a ver com cidade, morar na cidade, pertencer biologicamente e geograficamente a uma cidade, a um território, a um povo com espaço bem delimitado e fiscalizado. Algo semelhante àquilo que hoje, sem muito sentido, fazemos quando tiramos o título de eleitor em uma cidade
ou quando um vereador oferece, por exemplo, um título de cidadão apodiense a mim que sou um venhaviense, para dizer que, mesmo sendo cidadão de outra cidade, eu agora também sou cidadão apodiense, por ter morado aqui e ter colaborado com algo. O segundo modelo de cidadania é a virtualizada, criada no Império Romano. Aqui, qualquer pessoa que estivesse dentro do Império poderia se tornar cidadão romano, ou seja, independente de quem era filho, de qual cidade pertence, independente da religião ou de qualquer outro modo de ser, a pessoa podia receber o título de cidadão romano e, a partir daí, passava a ter direitos e deveres e, sobretudo, muitos benefícios e privilégios. Portanto, esse segundo modelo de cidadania é virtualizada porque não são mais os limites físicos e geográficos dos muros das cidades que determinam a cidadania de alguém. O terceiro modelo de cidadania é aquele da era moderna, criada pela Revolução Inglesa e Revolução Francesa, ou também conhecida como a cidadania iluminista, que, segundo Di Felice, é uma síntese das duas cidadanias anteriores, a cidadania grega e a romana. A cidadania moderna recoloca a dimensão territorial em jogo, quando cada cidadão pertence a um determinado estado e país, no qual é obrigado a cumprir direitos e deveres. Para mostrar a unidade desses três modelos de cidadania, a grega, a romana e a moderna, Di Felice apresenta várias imagens. Uma delas que me chamou a atenção foi a famosa tela do renascentista Rafael, a Escola de Atenas, na qual aparecem no quadro apenas pessoas. Isto é, a ideia de cidadania ocidental é aquela que garante direitos e deveres a um grupo de pessoas. Ou seja, a cidadania ocidental rima com pessoas, com indivíduos, ponto. Esse conceito de cidadania é predominante ainda hoje nas ciências sociais e, portanto, presente em quase todo estudo realizado atualmente nos ambientes acadêmicos. Os gregos, tendo Platão e Aristóteles como protagonistas, ontologizam a palavra cidadania como um grupo de pessoas dentro dos muros das cidades, separadas das outras espécies, das plantas, dos animais, dos rios, etc. Ou seja, cidadania ou cidadão para os gregos, especificamente para Aristóteles, são apenas os homens, seres inteligentes, por eles terem habilidades linguísticas capazes, portanto, de se comunicarem. Di Felice, Santaella, Cosimo Acotto, que teve seu último livro traduzido para o português pela editora Paulus, e também outros pesquisadores, colocam em crise o conceito ocidental de cidadania, apresentando novos atores e novos conceitos a partir da sociedade reticular e interativa emergente. Neste novo conceito, não somente o homem é cidadão do mundo, aqui está a diferença, mas também os bilhões de seres vivos que convivem com a gente sobre a biosfera, localizada no couro cabeludo da Terra, uma faixa terrestre viva, fluida, em constante metamorfose. E como todos os outros organismos viventes, para a sobrevivência dos mesmos, é preciso que haja entre eles uma convivência pacífica, saudável, equilibrada e respeitosa. E aqui penso, já damos asas para entender um pouco as causas das crises climáticas, dos efeitos colaterais na biosfera provocados pelo lado depredador da espécie humana, considerada a mais subversiva e estranha na teia do ecossistema social.
A pandemia da Covid-19, por exemplo, é um claro reflexo de que nós, humanos, não somos os únicos cidadãos habitantes desta Terra. Um pequeno cidadão invisível, um vírus que coabita conosco, tem o poder de parar a economia mundial, tem o poder de colocar todos os humanos dentro de casa, esvaziando ruas, praças, escolas, igrejas, estádios, praias, supermercados, etc. Além, é claro, desse bichinho invisível ter tido o poder de matar milhões e fragilizar a saúde de outras milhões de pessoas. Como descreve Di Felice na introdução do seu livro, A Cidadania Digital, entre aspas, a recente pandemia mudou nosso horizonte, a nossa condição habitativa. Passamos a habitar um mundo infectado, um mundo no qual não somos os únicos responsáveis por nosso destino e por nossa história. Como espécie, descobrimos nossa vulnerabilidade e passamos a experimentar os limites do nosso agir, fecha aspas. E aqui, afirma Di Felice, nenhum manual de sociologia, de ciências políticas e muito menos nos manuais de administração contém um capítulo sequer sobre os vírus. Outro elemento central que vem colocando em crise a ideia de cidadania ocidental são as últimas revoluções das redes digitais que denominamos hoje de Internet 4.0, quando a conexão interativa não acontece apenas entre os humanos, mas também entre as florestas, rios, mares, objetos, transportes, casas, por meio de sensores, satélites e ondas radiofônicas. Aqui, os não-humanos também se comunicam, interagem entre si, também produzem informações, também ensinam e aprendem. Baseado nessa infoecologia, faz-se necessário revisar a teoria de Aristóteles, segundo a qual o ser humano era o único portador de palavras e possuidor de linguagem. Hoje, segundo a famosa teoria de Gaia, as árvores, as florestas, os organismos vivos têm linguagens, comunicam-se, têm inteligências, estão intrinsecamente interligados, interdependentes. E agora, com as ecologias de redes digitais, tornaram-se mais evidentes esses novos atores sociais, desconstruindo desse modo a ideia de que o homem é o único ator político absoluto que habita no ecossistema social. Hoje, a internet, na sua evolução mais recente, aquilo que chamamos de internet das coisas ou internet de todas as coisas, testemunhamos a infocidadania em ação. No início da internet, a conexão acontecia somente entre humanos, depois foi evoluindo, conectando as pessoas com as coisas, depois com a biodiversidade, até chegar àquilo que temos hoje, que é o fluxo interativo das redes online e offline, físicas e virtuais. Na medida em que as conexões vão evoluindo, mais atores vão entrando na teia relacional. Essa complexidade relacional transforma tudo em dados, o que denominamos de datificação. Através de um código binário, qualquer criatura humana e não humana pode assumir uma forma de dados e, portanto, pode ser transportada e compartilhada com outras criaturas nas infoecologias. Nessa perspectiva, o nosso mundo social não é composto apenas por humanos, mas por algoritmos, bancos de dados, florestas, rios, climas, que, através de sensores, interagem e transmitem informações, influenciando diretamente a sociedade como um todo. Como sustenta Di Felice no seu livro A Cidadania Digital, pela primeira vez na história da humanidade, nós podemos ver
escutar e dialogar com tudo o que está no nosso entorno. Os sensores corporais, sociais e ambientais, bem como os softwares, algoritmos, dados, superfícies e objetos conectados contribuem para a criação de um novo tipo de ecologia que não é mais sujeitocêntrica, mas reticular e interativa. Dessa forma, não habitamos apenas em estados, países e continentes, uma vez que hoje a internet não é apenas uma rede de computadores. Por meio das redes que conectam todas as coisas, nos tornamos cidadãos de uma nova biosfera on-life, isto é, o casamento da realidade online com a realidade offline, que se consolidará com a digitalização de tudo, passando a dar um novo significado ontológico do mundo. Portanto, mais do que uma cidadania digital, vivemos uma infocidadania, ou como Di Felice prefere chamar, uma infoecologia simpoiética. Isto é, vivemos relações simbióticas, interativas, coabitativas com todos os organismos vivos e não vivos numa relação de dependência e indistinguíveis do ponto de vista identitário. Resumindo, a infocidadania do pensamento de Massimo Di Felice é a passagem de sistemas políticos, sociais e apenas humanos de cidadania para formas transorgânicas e mais complexas de cidadania, nas quais as comunidades são povoadas de identidades diversas, que, através de um processo de digitalização e datificação, tudo passa a interagir e a coabitar em redes. Enfim, parafraseando o professor Alex Pentland, do MIT de Boston, que escreveu o prefácio do livro O Mundo Dado, 5 breves lições de filosofia digital, do italiano Cosimo Acotto, entre aspas, tempos extremamente interessantes estão por vir. Estamos prestes a reinventar o que significa ser uma sociedade humana. Fecha aspas. Muito obrigado pela sua companhia. Na descrição deste vídeo tem mais informações sobre as principais fontes utilizadas nesta minha fala. Se tudo isso faz sentido para você, curta, comente e compartilhe. Um forte abraço e até a próxima.